Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e hoje nós vamos falar de um profeta de suma importância para a história de Israel, profeta Jeremias. Nós vamos dar um início a uma série de estudos sobre os profetas que profetizaram no Velho Concerto. Vamos começar então com Jeremias. Nós temos bastante tópicos já colocados no canal acerca de estudos teológicos. Aí você pode procurar no canal vários estudos sobre o inferno, sobre o céu, sobre salvação, arrebatamento, a grande tribulação. Enfim, personagens bíblicos como Abraão, Jacó, Sara, Esther. Todos esses estudos já estão no canal. Além das orações diárias, que é de segunda a sexta-feira, oração e palavra. Mas vamos então ao estudo de hoje sobre o profeta Jeremias. Mas antes de nós começarmos o estudo sobre o profeta Jeremias, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, que você que não é inscrito se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Vamos então ao estudo sobre o profeta Jeremias. Parte final do estudo sobre o profeta Jeremias. A mensagem do profeta Jeremias. Apesar de o ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara. Essa mensagem pode ser pontuada da seguinte forma: o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. 2. Depois, o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. O profeta mostrou através da sua mensagem que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo a idolatria. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. O profeta também profetizou e anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. E então, quando o período do cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34. O Novo Testamento mostra que essa promessa encontra o seu cumprimento pleno em Cristo. Lucas 22, verso 20. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Então, é possível perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme registrado em seu livro, serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhes conduziram às provações que estavam enfrentando, bem como assegurar-lhes que, se arrependessem, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam das suas grandes bênçãos. A personalidade e a vida do profeta Jeremias. Jeremias exerceu o seu ministério de maneira vigorosa, mesmo diante de muitas aflições. Ele teve uma vida bastante solitária, muito por causa da mensagem impopular que transmitia. Jeremias capítulo 15, verso 17. Durante o seu ministério é possível perceber a forma com que ele se envolveu pessoalmente com a sua mensagem, de modo que ele sentiu antes do próprio povo a agonia da aproximação do cativeiro babilônico e o derramamento da ira do Senhor por causa do pecado do povo. Jeremias capítulo 4, verso 19 ao verso 21. O profeta foi proibido pelo Senhor de se casar, de formar família. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Jeremias 16, 2. Jeremias experimentou angústias tão grandes durante a sua vida e por conta do seu lamento ele ficou conhecido popularmente como o profeta chorão. Jeremias capítulo 4, verso 19, Jeremias capítulo 8, verso 18. O profeta Jeremias foi preso e teve a sua vida ameaçada várias vezes. Na verdade, o conteúdo da sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas das vezes, parecia detestar a missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive os seus parentes conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos os amaldiçoavam. Jeremias 11, 18, 21. Com base nos detalhes registrados por Baraque,
seu escriba, é possível perceber que Jeremias tinha uma personalidade forte e repleta de contrastes. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso e profundo observador analítico e ao mesmo tempo inflexível. Apesar de se lamentar com frequência, o profeta Jeremias era uma pessoa otimista e de oração. Ele superou qualquer timidez que pudesse ter no início do seu ministério. Ele também suportou a hostilidade e a solidão, a angústia e até mesmo a sensação do aparente fracasso. Intenso. O profeta Jeremias, em algumas vezes, não conseguia entender por que estava sendo submetido a tudo aquilo. Ele chegou até mesmo a acusar o Senhor de tê-lo enganado e desejar a sua morte. Jeremias 20, do verso 7 ao verso 18. Todavia, no fim, o profeta entendeu que Deus é soberano e controla todas as coisas. O final do ministério de Jeremias. Após a queda de Babilônia, a fama de Jeremias já havia se espalhado até mesmo a Babilônia, e o rei Nabucodonosor o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos. O profeta Jeremias então permaneceu em Jerusalém até que o governador de Judá, Gedalias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo uma represália dos babilônios, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra as advertências de Jeremias, Jeremias 42. Neste contexto, parece que o profeta acabou sendo obrigado a fugir, a seguir os fugitivos, Jeremias 43. No Egito, o profeta Jeremias, já homem experiente, com idade de pelo menos 70 anos, continuou pregando a palavra de Deus, Jeremias 44. Os estudiosos dizem muito provavelmente que ele acabou morrendo ali pouco tempo depois. Na verdade, nada se sabe sobre as circunstâncias da sua morte, apesar de que havia uma tradição que afirmava que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfnis. Surgiu também entre os judeus uma crença que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos. Essa lenda dizia que ele restauraria o tabernáculo e traria a arca da aliança e o altar do incenso que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Talvez essa antiga crença possa explicar os motivos de alguns judeus do primeiro século terem pensado que Jesus era Jeremias ressuscitado. Mateus 16, 13 e 14. O profeta Jeremias foi contemporâneo, pelo menos durante algum tempo, dos profetas Sofonias, Naum, do profeta Ezequiel e do profeta Daniel. Graça e paz. Gostaram do estudo sobre o profeta Jeremias? Vai ter mais estudos sobre Isaías, sobre Ezequiel, sobre os outros profetas. Mas antes de nós encerrarmos o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas postagens e deixe, claro, o seu like. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar também comentários, tá bom? Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.